Sim. Olá, eu sou o professor Rafael Cunha, sou personal trainer no Brasil, tenho doutorado na fase do término em cardiologia, sou mestre pela Faculdade de Medicina em Ciências da Saúde, sou especialista em fisiologia do exercício e fui um dos personal trainers de destaque do Brasil no Prêmio Personal Trainer do Ano, que aconteceu em São Paulo no ano passado. E eu vim aqui discutir um assunto muito importante que nós, personal trainers, recebemos quase que diariamente: fat burning. Existem muitas técnicas interessantes para nós queimarmos gordura, para nós maximizarmos os resultados. Eu quero te ensinar algumas delas aqui. O CAT e o HIIT são duas tendências muito fortes. O CAT é o Continuous Aerobic Training, treinamento contínuo aeróbico, ou treinamento aeróbico contínuo, e o HIIT, que é o High Intensity Training, treinamento de alta intensidade. Essas duas vertentes, elas são utilizadas para queimar a gordura, para gerar emagrecimento nos nossos clientes. Só porque existem algumas questões que precisam ser muito bem ponderadas para que nós consigamos ter grandes resultados sem, na verdade, inibir o processo. Eu vou começar falando da queima de gordura em si. Metabolicamente, ela acontece de forma aeróbica e ela segue um padrão extenso, diferente da quebra da glicose, do metabolismo da glicose. Se nós pensarmos no metabolismo da glicose, a glicose ela vai sofrer um processo de quebra chamado glicólise. A glicólise ela vai quebrar a glicose em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6 difosfato, gliceraldeído 3-fosfato mais dihidroxicetona, e vai seguir essa reação até formar o lactato, se for uma reação anaeróbica, ou acetilcoenzima A, se for uma reação aeróbica. Ou seja, aerobicamente e anaerobicamente, eu quebro, eu degrado a glicose. Agora, a queima de gordura, ela é exclusivamente aeróbica, diferente da glicose, que eu poderia queimá-la aerobicamente, que é uma oxidação, ou eu poderia metabolizá-la anaerobicamente por meio do processo que nós conhecemos como glicólise anaeróbica. No caso da quebra de gordura, ela acontecendo aerobicamente, eu vou ter um processo chamado lá no tecido adiposo de lipólise, que vai quebrar o triglicerídeo, formando as moléculas, ou liberando as moléculas de ácido graxo. Essa mobilização, ela é parte do processo. Em muitos tipos de exercícios, ele aumenta essa mobilização. Mas o que me interessa mesmo é a queima, é a oxidação. Então, por exemplo, se você aplica um treinamento em jejum no seu cliente, esse treinamento aumenta sim, comparado a um treinamento que o indivíduo tenha comido alguma coisa antes, ele vai aumentar a mobilização comparativamente. Os estudos mostram isso. Agora, do ponto de vista da oxidação, não tem nenhuma melhora. Então, não adianta nós mobilizarmos mais, gerarmos mais lipólise, mas não acontecer a metabolização, a oxidação. Então, fica a dica que esse não é um tipo de treinamento interessante para o cliente que quer emagrecer. Ah, mas por que, Rafael? Ele não apresentou nenhum resultado diferente do outro? Até aí na queima de gordura. Mas se nós pensarmos que esse indivíduo que estava em jejum e foi treinar, ele vai queimar mais proteína. Ele vai ter um aumento do que a gente chama de proteólise. E o músculo sendo quebrado, quer dizer que eu posso ter diminuição da massa muscular. Isso não é interessante de maneira alguma. E também uma questão importante seria o aumento do cortisol e o aumento da adrenalina. O aumento da adrenalina vai aumentar a descarga no seu sistema cardiovascular, no sistema cardiovascular do seu aluno. E no caso do cortisol, ele é considerado um hormônio do estresse, ele induz a quebra da proteína. Então, sendo assim, o treinamento em jejum, por mais que seja um aeróbico de baixa intensidade, não é uma forma interessante para você treinar um indivíduo que queira emagrecer. A preservação da massa magra vai ser também importante para uma manutenção do metabolismo basal do seu cliente. Ok? Prosseguindo essa questão, se eu for queimar essa gordura, a partir da lipólise que eu já comentei, essa lipólise vai quebrar o triglicéridos em ácidos gordos ou ácidos graxos. Se a metabolização continuar, como é uma tendência
aeróbica, vai acontecer a beta-oxidação, que vai quebrar esse ácido graxo em moléculas de 2 carbonos chamado acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, ele vai entrar no ciclo de Krebs para que ele seja, ou que continue a metabolização, ou seja, o processo é muito extenso. A acetilcoenzima A, junto com a molécula de oxalocetato, vai citrato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. Isso nós aprendemos que se chama ciclo de Krebs. Ele é um ciclo que tem a função de extrair mais energia daquele substrato. Continuando, não acabou o processo. Vejam o quanto esse processo é extenso. Os elétrons eles vão ser levados, eles vão ser conduzidos pelo NAD e pelo FAD, pela nicotinamida, adenina dinucleotídeo, ou pela flavina, lá para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, a metabolização vai continuar. Por que eu estou falando isso para você? Para te mostrar que esse é um processo muito longo. É muito mais fácil para o teu organismo quebrar uma glicose do que quebrar uma gordura. Então, a partir desse pensamento, nós temos que começar a pensar exercícios que maximizem a quebra da gordura em diferentes momentos. E diferente do que pensavam, essa metabolização ela não acontece somente durante o exercício. Por muitos anos, a prescrição do exercício ela ficou pautada no que acontecia durante a sessão. E hoje a gente sabe que o que acontece depois da sessão maximiza os resultados, que a gente conhece como o efeito fisiológico EPOC. Isso é uma manobra fisiológica que você, profissional, pode interagir, você pode induzir, você pode potencializar. E eu vou falar um pouquinho aqui nessa aula como é que você pode fazer isso. Primeiro eu vou falar da prescrição do exercício aeróbico, onde os benefícios são N, né, como nós já aprendemos em outros momentos, na graduação. O exercício aeróbico, ele aumenta o condicionamento cardiovascular, aumenta o volume de ejeção, aumenta a hipertrofia do miocárdio, diminui a pressão. Ele tem N benefícios, dentre eles a queima de gordura. A gordura ela é queimada aerobicamente, ou seja, no exercício aeróbico. E como é que eu prescrevo isso? Existem zonas de treino que eu posso fazer cálculos. Existem algumas fórmulas que você calcula a frequência máxima, ou por meio de um teste máximo, da análise de um teste ergométrico, ou teste ergoespirométrico, que a maioria dos nossos alunos eles já trazem consigo. Você analisa a frequência máxima, utiliza o eletrocardiograma, no caso de quem tem o exame, para extrair a frequência cardíaca de repouso, induzindo então o cálculo da frequência cardíaca de reserva. Por meio da frequência cardíaca de reserva, você aplica o percentual em cima da de reserva, que você vai ver no material que nós iremos mandar para você. E na frequência de reserva, multiplicada pela intensidade, pelo percentual da intensidade, você vai somar com a de repouso. Então, no exemplo que você vai ver aí no seu material, vai estar descrito como é que se faz, por exemplo, uma prescrição pautada nesses elementos. Isso nós construímos uma zona de treinamento aeróbico na maioria das vezes. Eu também posso fazer treinamentos à medida que o cliente evolui. Esse mesmo cálculo que você vai ver, né, no seu material, ele pode ser reproduzido também para outras características de treino, como o treinamento intervalado, entre baixa e moderada intensidade, enfim. Você pode utilizar diferentes maneiras. A aplicação é muito interessante. Você pega um dado individual, um dado que é do seu cliente, não é um dado extra, não é um tempo que você ache, você está trabalhando em cima de uma informação fisiológica individualizada, e isso é muito interessante. Isso agrega valor, isso agrega informação e agrega ciência. Eu vou te mandar, junto com o material, o artigo ao qual eu publiquei, que tem essas formulazinhas também, para você ver que a ciência ela está andando lado a lado com o profissional. Nós, profissionais, nós temos que ficar atualizados com essas informações. Então, dá uma olhada com atenção nesse material, que você vai entender que jeito que essa prescrição ela é feita. Eu tenho, desculpem, eu tenho, além dessa possibilidade de prescrever uma zona de treino, a evolução. Então, o que não se pode de maneira alguma é você manter o seu cliente sempre com o mesmo treino. Isso é a pontinha do fracasso dos resultados.
Nós sabemos que o nosso organismo ele tende a se adaptar com todos os tipos de treino. Então, o correto é que de tempos em tempos, de 2, 3 semanas, no máximo um mês, você troque o estímulo. Isso vai garantir que o seu cliente ele continue a ter resultados. Isso vai ser importante para você queimar mais gordura. Então, se ele começou com essa modalidade aeróbica, começou com um cliente agora. Aplica essa fórmula, por exemplo. Você vai traçar uma zona de treino entre 60% a 65%. É só jogar 60% a 65% nas informações do seu cliente. Você vai fazer a fórmula, no final você tem uma frequência que você vai acompanhar pelo cardiofrequencímetro. Então, o seu trabalho ele fica muito mais interessante, muito mais individualizado. 2 a 3 semanas depois, evolui o treino dele, aumenta a intensidade, então já joga um treinamento intervalado de moderada intensidade. E isso vai garantir, como eu comentei, maiores resultados. Ok? Vamos supor que a gente tenha se passado com esse cliente de 1 mês a 2 meses e eu queira, de fato, aumentar ao máximo a queima de gordura. Eu vou aplicar um método de High Intensity Training com ele. O High Intensity Training é um tipo de treinamento em que o consumo durante a sessão ela não é da gordura predominante, ela é do carboidrato. Mas o que me interessa pensar um HIIT, High Intensity Training, é o potencial no gasto calórico. Ele vai gastar muito mais comparado a uma sessão de mesmo tempo do CAT, do treinamento aeróbico. Então, se a gente pensar em evolução, eu vou estar gastando mais calorias e o pulo do gato. Eu vou estar pensando no pós-exercício. Enquanto o exercício aeróbico queima gordura durante o exercício, após o exercício ele vai queimar pouco, porque eu tenho um EPOC. Esse EPOC significa consumo de oxigênio pós-exercício. Toda atividade física tem um EPOC. E por que eu estou falando desse EPOC? Porque esse EPOC ele vai fazer a diferença. Enquanto o aeróbico ele vai gerar um EPOC pequeno, o meu exercício em HIIT vai gerar um EPOC muito maior. A aplicação correta, saber aplicar um HIIT de fato, vai ajudar o teu cliente, o teu aluno, a ter resultados muito mais rápidos. A tendência científica é justamente essa, você aplicar um treinamento que seja econômico em termos de tempo, com grandes resultados. Então, eu te sugiro a dar uma olhadinha em materiais que tenham essa questão do HIIT, tá? O HIIT ele pode ser dividido em SIT, em HIIT. O SIT é o Sprint Interval Training e o HIIT, é o High Intensity Interval Training. Então, eu tenho um que é um treinamento em sprint, que tem uma finalidade específica, e o HIIT, que é o High Intensity Interval Training, treinamento intervalado em alta intensidade, que ele visa produzir mais lactato. Olha o tanto que a bioquímica do exercício, que a fisiologia do exercício está lado a lado com os resultados. Se eu potencializo o lactato é um dos elementos fisiológicos que potencializam a queima no pós-exercício. Então, depois de uma introdução, depois de adaptar o seu cliente, é hora de potencializar, é hora de ter resultados rápidos aplicando um treinamento intervalado de alta intensidade. É claro que é muito importante que você pondere lá na sua avaliação. Quem é esse cliente? Ele tem problema articular, ele é muito pesado para fazer um treinamento em alta intensidade na esteira, para fazer agachamento com o próprio corpo, se tratar de uma pessoa obesa ou extremamente pesada, tudo isso tem que ser levado em conta. É claro, são fatores fisiológicos, fatores físicos que vão influenciar negativamente. Ok? Então, de olho nessas questões individuais para contraindicar. Em algumas pessoas, é importante que se tenha determinados cuidados na contraindicação, fortalecendo, por exemplo, a musculatura antes de você passar um treinamento, antes de você prescrever um treinamento desse. Então, salvo essa informação. Então, prosseguindo, existem várias maneiras de prescrever. E eu vou mostrar uma delas para vocês verem que incrível é o resultado de um HIIT comparado a um CAT. O treinamento aeróbico comparado com um High Intensity Training. Eu trouxe um artigo que nós também vamos enviar para vocês. Esse artigo ele é super recente, é de abril desse ano. Esse artigo ele mostra exatamente essa questão de como eu usar, de como eu posso ter resultado rápido em pouco tempo, tendo o mesmo resultado do exercício aeróbico. Bala, que é um grande pesquisador de treinamento intenso, de resultados que se podem ter
num curto espaço de tempo comparado a treinamentos extensos, treinamento contínuo de longa duração. Esse pesquisador é da Faculdade de McMaster, no Canadá, e ele tem estudado há muitos anos essas questões. Os resultados são realmente incríveis. Eu sugiro que você leia com atenção, porque é um artigo que agrega muito. A ciência, ela faz total diferença para que nós profissionais, para que nós personal trainers tenhamos maiores resultados de maneira eficaz e segura. O título do artigo ele já é intrigante. O título do artigo é 12 semanas de treinamento intervalado em sprint melhoram os índices da saúde cardiometabólica similar ao treinamento de endurance tradicional, só porque com volume de 5 vezes menos. Olha só que intrigante. Esse pesquisador, esse grupo de pesquisadores, eles selecionaram 3 grupos. Um que não fazia exercício, que serviu como controle, passou algumas semanas treinando. Um que fez treinamento em sprint, eu já vou falar do protocolo, e um que fez do treinamento contínuo, é o conhecido treinamento aeróbico. A prescrição do treinamento em sprint foi apenas de 1 minuto. Acreditem, 1 minuto de resultado, 1 minuto de treinamento foi praticamente igual a 45 minutos de treinamento no final dessas semanas analisadas. Isso é incrível. Se você conseguir extrapolar essas informações para o seu treinamento, você vai conseguir maximizar o treinamento, fazendo um treinamento mais rápido, colocando outros elementos, isso vai agregar muito mais valor, isso vai trazer resultados muito melhores e muito mais rápido. Quem não quer esse tipo de trabalho, na verdade? Então, esses pesquisadores, eles fizeram um treinamento em sprint, onde se fazia um aquecimento de 2 minutos. Esse aquecimento era na bicicleta, com determinada velocidade, com determinada carga. Após 2 minutos, se fazia 20 segundos de sprint, com 2 minutos de treinamento ali de baixa intensidade. Mais 20 segundos, com 2 minutos de novo de baixa intensidade. E, por fim, 20 segundos de sprint, que a gente chama de all-out, no máximo que a pessoa conseguir, em termos de velocidade, de aplicação da força em função do tempo. E após ele fazia 3 minutos de desaquecimento também, conforme foi o aquecimento. Totalizou apenas 1 minuto de exercício intenso, 20 segundos vezes 3, 1 minuto, com aquecimento e desaquecimento. Olha só que fantástico, 1 minuto de exercício de parte principal, ela foi capaz de dar o mesmo resultado do que o outro grupo, que pedalou 45 minutos, onde os 2 minutos iniciais também era de aquecimento e os 3 minutos finais de aquecimento. Então, se a gente pensar em termos de sessão, uma sessão tinha apenas 10 minutos e a outra sessão tinha 50 minutos. Ao final das contas, ao final do total de semanas pesquisadas, foi identificado que o mesmo resultado foi encontrado na sensibilização à insulina, quer dizer que esses 2 grupos, embora um treinando apenas 10 minutos e o outro treinando 50 minutos, a fim do tempo analisado, tiveram a mesma sensibilização. A insulina, sendo mais sensível, ela vai ter um efeito potencializado. Isso é muito importante para nós protegermos os nossos alunos, os nossos clientes, para nós agregarmos maior proteção para esse cliente. E o que mais nos interessa, que é o fat burning. Ele aumentou, nos 2 casos, eles aumentaram, comparado a quem não fez exercício, a queima de gordura. Isso já é esperado. Mas o que não é esperado é que apenas 10 minutos teve o mesmo resultado de 50 minutos. Então, a forma com que nós prescrevemos tem e faz total diferença nos resultados dos nossos clientes. Se você imaginar que 10 minutos foram feitos 3 vezes por semana, que eu esqueci de falar na metodologia, foram 3 vezes por semana, os 2 grupos, 3 vezes na semana do grupo que fez 50 minutos de sessão e 3 vezes no grupo que fez apenas 10 minutos. E o resultado, ao final das contas, foi o mesmo. Se você souber usar as manobras fisiológicas para potencializar um emagrecimento, utilizar, por exemplo, uma forma de HIIT dessa, com outros elementos do treinamento de força, técnicas do funcional, do pilates, seja técnicas que for, as técnicas que você for especialista, você vai ter resultados fantásticos. E esse é um dos artigos
né? Eu fiz questão de mencionar ele porque ele é bem fresquinho. Ele foi publicado agora numa das melhores revistas do mundo, que é a PLOS ONE, que você vai ler que está no seu material. Agora, existem outros artigos, outros protocolos que também são interessantes. Eu vou te falar mais um protocolo de High Intensity Interval Training para que você possa, de repente, começar a testar com seu cliente ou com você mesmo. O Tremblay também pesquisou e ele é um dos protocolos que eu acho mais interessante. Ele utilizou de 60 a 90 segundos, 1 minuto a 1 minuto e meio de prática do que a gente chama de all-out. Isso eu posso adaptar da maneira que eu quiser, se eu entender, né? O como se prescreve um exercício de alta intensidade. Eu vou te falar o protocolo e a adaptação fica a seu critério, tá? Vamos colocar essa pessoa, por exemplo, numa esteira. O estímulo, depois de aquecer, é de 1 minuto. Vamos lá. 1 minuto ele vai fazendo o máximo que ele conseguir. Depois de 1 minuto, você vai olhar a frequência dele pelo seu cardiofrequencímetro. Quem não tiver cardiofrequencímetro ainda, pode utilizar a manobra da pulsação, tá? Só não façam aqui, façam aqui. Se você faz aqui, na verdade você tem uma alteração pelos receptores. Aqui nós temos pré-receptores, são receptores de pressão, que podem gerar uma resposta de diminuição da frequência, tá? E não é o que nós queremos. Por isso, quem for medir, meça aqui, e quem tiver já o seu cardiofrequencímetro, vai acompanhar pelo cardiofrequencímetro. A pessoa, então, ela fez 1 minuto no máximo. Você deu no início, depois de 1 minuto, ela vai sair da esteira, ela pode segurar lateralmente, tirar os pés da esteira, deixa a esteira correndo, e ela vai descansar de acordo com a recuperação da frequência. Então, esse é um protocolo que eu acho muito inteligente, porque ele utiliza um padrão fisiológico para recuperar. Então, em vez de eu dar determinado tempo, eu vou esperar a pessoa voltar a uma faixa de frequência cardíaca de 120 a 130 batimentos por minuto. Então, olha que legal. Tem 60 segundos no máximo, depois de aquecer. 60 segundos no máximo, tira, sai da esteira e vai aguardar a frequência retornar aos valores de 120 a 130 de frequência cardíaca. Retornou a esses valores, está nessa faixa, já começa o próximo estímulo também de 1 minuto. Para quem está começando, pode fazer menos ciclos. A gente chama de ciclo um estímulo, que é de 60 segundos, com a recuperação, que o tempo vai ser de acordo com o nível de condicionamento do cliente. Você pode fazer isso 5 vezes, por exemplo. Se a pessoa ela for mais condicionada, você pode colocar 8 a 10 vezes, 8 a 10 ciclos. Né? Ao final das contas, a pessoa vai ficar ali cerca de 16 a 20 minutos nesse treino, e esse treino vai aumentar consideravelmente a queima de gordura no pós-exercício, potencializando o que a gente chama de EPOC. Essas eram as informações que eu queria trocar essas eram as informações que eu queria te mostrar. Eu espero que essas informações elas contribuam para a sua prática profissional. Saber prescrever vai determinar melhores resultados. Hoje, a receita de bolo ela não deve ser aplicada, porque nós somos pessoas diferentes. É na avaliação que você vai descobrir as propriedades individuais para que você entenda a necessidade do seu cliente e você aplique o treinamento correto. Eu não tenho dúvidas que você conhecendo a individualidade fisiológica, biológica dele, você vai conseguir uma melhor interação com melhores resultados. A partir disso, pela lógica de você mudar o seu treinamento conforme o objetivo do cliente, saber aplicar o HIIT, tomar determinados cuidados. Por exemplo, eu comentei do EPOC, após um treinamento intenso, a gente não indica para quem quer queimar gordura suplementar, por exemplo, carboidrato ou comer carboidrato. Você potencializa a queima desse indivíduo se ele ficar um período sem comer, que ele pode consultar a nutricionista para ver isso, por exemplo. Agora, se você faz um treinamento, ele vai lá e como você quebra. Agora, se eu pensar em maximizar esse efeito EPOC, eu tenho que saber quais são os tipos de treino. A gente sabe, por exemplo, que o CIT ele é um excelente tipo de treino para condicionar. Agora, o HIIT ele é muito mais interessante para queima de gordura, pela geração do lactato, que é metabolicamente produzido por meio da reação glicolítica anaeróbica, que é utilizada predominantemente nesse tipo de treino. São muitos detalhes, né? São detalhes que fazem a diferença. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Nós iremos mandar o material para você. Dê uma lida com carinho nesse material, que eu não tenho dúvida que você vai implementar, que você vai ter um trabalho mais interessante.
Eu já te convido também a conhecer o nosso trabalho. No Brasil, eu sou o Doutor Emagrecimento, DR Emagrecimento no Snapchat, no Instagram, no Facebook e no Periscope. Até logo!